nós somos, eu não vou dizer o maior do mercado, mas eu posso dizer o maior dentro da plataforma que nós rodamos. Não existe esse negócio de tempo. Tudo vai depender do seu mercado, da sua promessa, do seu nicho, do seu ex, habilidade de persuasão ali, habilidade do seu roteiro. Então, se você tiver uma narrativa boa, sempre vai funcionar. Da mesma forma que o lançamento sempre vai funcionar. Eu amo haters. Vamos? E começou mais um vídeo desse canal maravilhoso com essa dupla dinâmica, essa dupla de dois, diretamente de onde? Uberlândia, Minas Gerais, para colocar um marco dessa cidade nessa vista maravilhosa. Nós, quem são eles? Tatá e Gugu. Na situação, o seu guru do digital, pai. Ah, papai, E eu não hoje sou seu guru, não. Eu sou. Deixa eu te falar, hoje é um quadro novo também. Respondendo os haters. Imagina, hater. Porque quem não sabe, a gente tá produzindo conteúdo agora. O Gustavo já tem um tempinho que já tá na boca do povo. Tá na boca do povo. E tem uma galera aí que gosta de criticar, gosta de falar umas besteiras. A gente ama os haters. Tipo assim, a gente idolatra os haters, sabe? Eu te adoro. Muito obrigado pelo seu comentário. Hater. Se ele falar alguma coisa que você não concorde, comente. Pra gente fazer esse vídeo, ter insumo pra fazer vídeo, pra tirar mais corte, porque quanto mais hater, aí tem a galera que defende, aí começa a dar engajamento então, no negócio. Continuem comentando lá, sabe por quê? Não é vocês que pagam minhas contas. Eu adoro. Eu adoro receber. Eu fico pra quem paga. Exato. Mas vamos lá, então. Vamos lá. Temos dois vídeos. Um vídeo do Gustavo, que o Gustavo ensinou pro Ferrari, Leandro Ferrari, nosso parceiro, um abraço. Abraço, Ferrari. Em 2 minutos você ensinou como fazer um funil que faz 100k dia, que é o que a gente faz hoje. A gente fala isso na internet também, a gente fala isso... A gente parar de falar isso, tem que começar a falar assim, é porque no meio eu soltei lá 500k no dia e tal. Não, a gente ensina as pessoas a fazer 100k dia, não é a gente faz tempo que... A gente ensina a DR pro cara, se o cara vai fazer 10, 50, 100, 500, depende dele. E aí você deu uma puta aula em 1 minuto, em 2 minutos, na verdade, como fazer um funil ali, vamos falar assim, o grosso modo ali, de um funil que faz 100k dia, principalmente que é o que a gente usou na nossa jornada, lá atrás também. E aí teve gente que começou a criticar algumas falas do Gustavo, então nós vamos reagir a essas falas pra gente aproveitar elas pra também passar um conhecimento sobre explicar o que é. Porque nem tudo é só entretenimento. Aqui também tem conhecimento. Esse é o segredo de estar, um pouquinho de entretenimento e um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Entendeu? É isso. Pegou visão, hein? Pegou. Pega a visão. E depois também vou reagir a um meu recente que eu postei, que também tem uma galerinha que tem, eu vou fingir que os haters são pessoas com dúvida. E aí nós vamos responder essas pessoas. Vamos lá. Ó, aqui o primeiro... Terres Davidson. Vai aparecer na tela também, né? 50 minutos de VSL. Confia. Por que ele falou isso? Porque dá um contexto no meio do vídeo eu coloco, cara, faço uma VSL de 20 a 50 minutos e ainda explico que isso vai variar de acordo com o mercado, de acordo com o tempo que você gasta para fazer com que você convença teu lead que a tua oferta era uma boa oferta. Sim. E aí eu acho que o cara criticou e talvez eu esteja enganado. Sim. Pelo tempo de 50 minutos, achando que é muito grande 50 minutos. E isso foi causado por algumas pessoas no mercado que ficam pregando e cagando regras de que o VSL tem que ter 20, 30 minutos. E nós escalamos. A nossa primeira VSL escalada tinha 1h10, não era? 1h10 e a gente fazia já 100 mil reais por dia. E aí eu não entendi o porquê que esse cara falou, VSL de 50 minutos e tal. Você acha que existe um tempo? É o seguinte, essa dúvida dele, essa crítica, vamos dizer, ela é relevante porque não julgo o cara, não. Porque hoje é vendido pra galera que, de fato, tudo num direct response, ali existem métricas certas, valores certos pra tudo. E, cara, não existe. Inclusive, tempo de VSL talvez seja uma das maiores dúvidas, porque talvez a parte mais difícil de fazer no funil seja, mais difícil de entender ali no começo, é fazer uma boa VSL e as pessoas ficam, quanto tempo? Não existe esse negócio de tempo. Tudo vai depender do seu mercado, da sua promessa, do seu nicho, do seu ex, da habilidade de persuasão ali, a habilidade do seu roteiro. Então, assim, a gente hoje tem uma VSL de 50 minutos, mas por que a gente consegue ter uma de 50 minutos? Duas coisas. O nosso mercado exige isso, o mercado de renda extra, as pessoas têm já um preconceito, né? Para entender sobre alguém que está prometendo ali fazer uma renda online. Então a gente precisa desconstruir muita coisa até que a gente mostre a verdadeira forma de fazer que é a nossa e por que ela faz sentido em detrimento a todas as outras. Mas tem mercados que talvez não são mercados novos de descoberto, que ainda não está na boca do povo. Talvez uma VSL menor vai fazer muito mais sentido. Às vezes você tem menos habilidade de persuasão, então não faz sentido você tentar fazer uma VSL muito grande, porque você vai ficar enchendo linguiça demais ou errando em vários momentos. Se você não tem muita habilidade, faça uma menor para você errar menos. Exato. Então, já que eu não sei, vou fazer uma menor pra gente já testar e ir lapidando e ir melhorando. Então, não use o tempo como um crivo. E a gente conhece uma galera que tá fazendo VSL de mais de 30 minutos escalando. A nossa é muito mais, é 50, 1 hora. Mas a gente também descobriu um cara de 1 hora que tá fazendo uns números estratosféricos também. Então, não se prenda a isso. Então, esse cara, eu entendo a crítica dele, mas
não faz sentido nesse momento que não existe essa regra, beleza? Eu separei mais um comentário aqui, mas esse não considera um hater, porque ele explicou que não era um hater. Ele deixou claro? Ele Isso- falou, eu não sou um VSL em hater. 2026 ainda funciona? Ponto de interrogação. Dúvida honesta mesmo. Dúvida honesta mesmo. Mandou dúvida honesta mesmo, respondendo aí ao Vini. Sim, funciona. Não é um negócio novo, existe desde os primórdios Muito antes da do gente- marketing, muito antes da gente saber o que é isso, muito antes de eu entrar para o marketing digital, isso já fazem alguns anos, já está chegando uma década quase. Aí eu dei uma exagerada, mas beleza. Mas sim, continua funcionando. Isso é sem sombra de dúvidas e vai funcionar por muito tempo. O que muda? O formato, a roupagem que você dá e os ajustes que mudou desde dos primórdios até agora e vai continuar mudando. E eu ouso dizer que é o seguinte, VSL sempre vai funcionar, tá? É um modelo que eu acho que sempre vai funcionar, porque vídeo de vendas é um vídeo de apresentação e persuasão. Então, se você tiver uma narrativa boa, sempre vai funcionar. Da mesma forma que o lançamento sempre vai Sempre funcionar. vai funcionar. Só que o formato, como é feito o lançamento, a maneira como que dá a roupagem, os ajustes, isso vai alterando. O que mudou no meu nicho, o que mudou no meu produto, o que eu tenho que melhorar na oferta, porque o hábito de consumo mudou, tudo isso vai mexer. Mas sempre, enquanto pessoas assistirem vídeo, vamos falar assim então, enquanto as pessoas tiverem hábito de consumir vídeo nas redes sociais, VSL vai funcionar. Porque VSL nada mais é que um vídeo de vendas. Exato. Aqui tem um Paulo Júnior Campos. Eu tirei esse aqui. Paulinho Comentou um negócio que, assim, é mais pra gente explicar pra galera, porque é importante isso aqui. Porque ele fala assim, 500 mil por dia, porque eu solto uma hora no comentário. Sim. Pô, foi isso que ele disse? Será 180 milhões por ano? E a resposta é, rufam os tambores. Não. Então eu estou mentindo? Você é um liar. Oh my gosh, eu estou mentindo. Não, cara, o que acontece? Se fosse uma fórmula muito mágica de acontecer e tudo mais, e não tivesse problemas, não tivesse dias ruins, não tivesse percalços, a vida seria muito fácil. Só que eu sempre prego, a vida não é fácil. Enquanto antes você entender que a vida não é fácil, mais fácil ela fica. Esse é o hack do mundo. Então, sim, tem dias que nós faturamos 500 mil. Tem dia que não. Tem dia que é 100, tem dia que é 200, tem dia que é 300. Quanto que a gente fatura 500? Geralmente quando a gente faz uma outra ação, um funil junto da VSL, então não é um padrão. A gente tem dias, sim, que faturam isso, mas tem dias que não. Então, não, nós não vamos fazer 180 milhões de faturamento esse ano, provavelmente, mas nós estamos aí lutando para cada 60, 70. Mas tem uma parada, a gente já fez 500 algumas vezes no dia, e o nosso objetivo é fazer com mais consistência, porque a gente sabe que quanto mais a gente buscar os 500, mais a gente consegue fazer o dia ruim ser um dia muito forte. Então, assim, inclusive, temos uma meta de 10 dias consecutivos fazendo 500k no dia. Isso. Ou seja, a gente já fez mais de 10 dias 500k, mas não consecutivos. E a ideia é colocar... A ideia é fazer essa. Hoje a gente está entre 200 e 300 ali com uma consistência bem grande, já há mais de um mês, né? Já quase 2 meses, na verdade. Tem desde, 200 tem não, desde 300. fevereiro. 300. 200 a 300, né? Não, 200 tem muito tempo, mas o 300 a gente bateu alguns dias seguidos, muito bom. E teve dia que bateu 500. Então, assim, cara, vai variar. E a gente vai buscar os 180 milhões no ano de alguma forma. Porque se a gente querer de 180 milhões acertar 120, 100, porra, tanto que isso já representa. Sim. Então, assim, cuidado com esses números do mercado também, tá? Inclusive, isso é uma ressalva. Tem muita gente querendo ensinar outras pessoas com resultados de 4 anos atrás. Não que o cara perdeu o conhecimento, mas se ele não tá conseguindo fazer a operação dele continuar funcionando, não tem por que ele te ensinar aquilo, porque as coisas vão mudando, as coisas vão adaptando. Se esse cara não tá preparado para mexer na dele e fazer funcionar, ele não vai conseguir passar o que tá de mais atualizado para você. Então sempre tome cuidado com relação a esses negócios de números. A gente gosta sempre de explicar, a gente não fica cagando essa reta, a gente usa para chamar a atenção da galera para produzir algumas coisas, mas a gente explica que assim funciona, a gente abre o nosso dash. São resultados ainda assim muito expressivos, né? Constantemente. Mas toma cuidado com isso aí. Toma cuidado. O cara perguntou e faz sentido. E eu trouxe exatamente por isso, pra gente explicar a galera. Sobre, tipo, não é nossa, é isso. Não quer dizer que é mentira, mas não quer dizer que é, tipo, todos os dias, constantemente, então, assim. Sem errar e sem falhar. Então, vamos lá. Editora Página na Viva, esse aqui foi um comentário legal, na verdade. Essa porra? Pobre é realmente uma M, ponto final mesmo, vírgula. Dica ouro grátis e ainda reclama, vai entender. Mas não foi hater, essa foi, eu trouxe pra falar assim. Você foi clubista agora, hein? Porra, é porque isso aqui reflete muito. Isso é uma grande reflexão do digital, velho. Pare de reclamar mais e aproveite o conteúdo, porra. Exato. Caralho, exato. Então, um videozinho rápido e, cara... 2 minutos de vídeo já deu... E que pode dar um insight que mude alguma coisa no seu negócio. Sempre pode ser assim, né? Inclusive, e os seus? O que apareceu aí? Cara, é o seguinte, postei um vídeo recente, um corte, na verdade, um podcast que se você olhar aqui no card de algum lugar vai estar esse podcast meu, que estava na nova temporada do Bluecast. A gente tava batendo um papo e discutindo sobre o que a gente passou, algumas coisas que a gente passou no mercado, algumas descobertas que a gente fez
saindo, transicionando entre lançamento, conhecendo o DR, na época que a gente conheceu, começou a executar, uniu os dois, múltiplos funis, etc. E uma das coisas que eu tirei um corte e postei na rede social foi que 2026 e os próximos anos ali, subsequentes agora, vai ser os anos da galera desconhecida no digital. O que isso quer dizer? Quer dizer que para você fazer muita grana online, não necessariamente você precisa ter uma audiência grande, produzir infinitos conteúdos, ter muitos seguidores, ter muita performance em aulas ao vivo com muita gente, etc. Que era o que acontecia nos anos atrás, porque existe uma diferença, né? Nos funis de lançamento convencionais e os funis de DR e tal. O funil de DR é o seguinte: eu tava explicando que, cara, qualquer pessoa que tiver uma boa narrativa dentro de um nicho, de um contexto, tiver um mecanismo ali da solução que a gente fala, que é o motivo pelo qual o cara deveria comprar de você, que é diferente de todo mundo, não importa se o cara tem muito seguidor ou não. Se ele conseguir passar essa narrativa no vídeo de vendas, o cara eventualmente vai comprar, e isso acontece com o nosso Expert. Ele não é o mais conhecido do Brasil, tem 1 milhão de pessoas mais conhecidas com ele, mas a gente talvez venda muito mais que todos esses outros muito conhecidos, porque a gente acertou uma narrativa. Poderia ter sido eu fazendo, ou o Gustavo. Lógico que o nosso Expert tem um mérito muito grande, é um cara de muita performance, no sentido de falar bem, mas é um cara que não é altamente conhecido. Então, esse é o melhor momento para começar no digital, principalmente se você é pequeno. Aí, eu achei legal, antes de você ler os haters, eu achei legal do que você passou nesse conteúdo, nesse vídeo, que esse é o momento que está forçando as pessoas a entenderem criação de oferta, vendas dentro da internet. Etc. Isso é forte porque muita gente, eu sempre prego isso, a gente se considera estrategista, mas fica sempre buscando um hackzinho. Isso é muito importante. Mas e aí, o que é os haters que tiveram? Aí teve um fulano aqui que falou o seguinte, em outras palavras, né? Enfim, resumindo o que eu falei lá. Vocês empilham mais mentiras para vender produtos que só são capazes de gerar uma venda. Depois o lead nunca mais compra de você. Cota pra 18! Falou! Meu amigo, como é que é o nome dele? Caicão. Caicão, aqui. Meu brother. Hoje, dentro da nossa esteira, são 3 produtos. Nós somos, eu não vou dizer o maior do mercado, mas eu posso dizer o maior dentro da plataforma que nós rodamos. Os líderes em ascensão e qualidade de produto. É isso, cara. Contra dados não há argumentos. Entendeu? Então, o que eu tenho para te dizer? Não. Se eu vendesse só o meu primeiro produto, eu não estaria aqui falando desses números. Sim. Agora, o que traz de fato, isso a gente prega em todos os lugares que a gente faz, nossos outros funis de ascensão, de lançamento, de webinário, outros funis que a gente acopla que faz esse faturamento chegar nesse valor. E a gente só consegue fazer ele porque a gente tem um bom produto inicial. Beleza, Mike? Inclusive, eu até respondi ele exatamente isso. Eu até falei pra ele assim, cara, inclusive, o grande segredo nosso não é, de fato, fazer dinheiro no front. É fazer dinheiro com os produtos que vêm posterior ao front. O front serve para pagar o tráfego e os outros vão dar lucro. Então, se a gente não tivesse os outros produtos, nosso produto inicial... Mas ele falou uma coisa muito importante. Ele tá falando de vender mentira e tal, que é uma coisa que o mercado faz, velho. Vendem mentiras e vendem produtos ruins. A gente foi ao contrário. A gente começou a vender uma parada que a gente acredita com um produto muito foda. Por isso que a gente tem ascensões, venda de novos produtos. No caso, a gente tem 2 produtos. Um meio caro e o outro mais caro, de fato. Que a gente consegue vender muito pro aluno que entra no primeiro. Porque a entrega do primeiro é tão insana que, eventualmente, entrar pros outros é uma coisa óbvia pro cara. É uma consequência, vamos falar assim, impossível de ignorar. E é isso que faz a gente ganhar muito dinheiro e lucro para a empresa, porque a gente já pagou o cara para entrar, depois todo o dinheiro que ele dá para frente, a gente tem que fazer ações que gastam muito pouco dinheiro para trazer um resultado muito grande. E por isso que a gente conseguiu crescer e chegar onde a gente chegou. Então, sim, a gente tem um funil, realmente é importante ter um bom produto para vender um funil. Então, a gente não vende mentira. Seu canalha. Pegou ar. E eu ainda falei pra ele. Lá na escola a gente falava assim, pegou ar. Eu ainda falei pro Caicão, se você quiser aprender a fazer eu mesmo, manda um direct lá, a gente resolve. Caicão, manda um direct lá pra nós, ou deixa aqui no comentário que a gente dá um ingresso no próximo evento presencial. Isso, que vai acontecer. Pra você aprender, pra você fazer dinheiro, pra você... Não é uma promessa que você vai ir no evento e vai fazer dinheiro, não. Mas talvez você vai entender o que a gente faz. E aí você vai ser inteligente o suficiente de replicar isso. Exatamente. Vamos ver. E aí teve um outro cara aqui que é uma crítica, na verdade, enfim... Eu acho que é uma dúvida relevante também pra gente falar, que é o seguinte. Eu falei, igual eu falei pra você, expliquei um pouco antes, que tá um momento muito bom para pessoas conhecidas venderem no digital por causa disso, né? O DR veio pra trazer uma construção, o cara não precisa ter seguidores nem audiência. Aí o cara comentou assim, mas o fórmula de lançamento nunca foi sobre o produto. Porque eu também falei muito sobre a ideia. Você tem uma boa oferta, já vai resolver muito o seu problema. Ou seja, vender uma ideia boa vai fazer você vender sem audiência. O cara falou, o fórmula de lançamento nunca foi sobre produto, sempre foi sobre oferta, sempre foi a narrativa, a construção de um contexto, então na prática muda o quê? Então ele questionou que, tipo, talvez outras funis também não precisam ter tanta audiência. Eu concordo e discordo. Por quê? Porque eu concordo que lá atrás, você fazer aulas gratuitas, você ser uma pessoa que estava começando, estava vendendo uma ideia, uma narrativa, conseguia popular pessoas numa aula gratuita, na sequência, você conseguia vender um produto. Só que esse formato, querendo ou não, a gente começou a ver que, cara,
os lançamentos só conseguia dar ROAS. Não quer dizer que você não consegue pôr gente online, eu tô falando sobre ter lucro com relação ao tráfego que você gasta. Hoje, para você fazer um bom lançamento, você precisa gastar com tráfego, esperar que as pessoas vão para aula e normalmente você faz toda uma parada de aquecimento de dias, semanas ali, para o cara comprar você, para depois comprar seu produto. Porque você vende muito a imagem do expert, a autoridade do expert. Então, naturalmente, ele tem que cada vez mais ganhar novos seguidores. No DR não precisa tanto disso. No DR você acertou uma boa oferta ali, uma narrativa, o cara passa do anúncio, vê o vídeo e já compra, é muito rápido. Então, eu quis dizer nesse sentido. Mas concordo também que lá atrás o fórmula era de pessoas desconhecidas. Todas essas pessoas muito grandes, uma hora foi desconhecida. Mas hoje, para performar muito bem, naturalmente, o cara tem que construir uma audiência relevante. Não sei se a sua opinião também é essa, Gustavo. Cara, minha opinião é que ele tá certo. E é isso. Ah, mas tem... Eu entendo a sua opinião, você também tá certo. Mas sempre foi sobre a oferta. Só que o Tafuri falou cara, existem pessoas que criaram uma autoridade e dependem dela para viver, dependem dela para vender. E criam ofertas ruins, produtos ruins e etc. E talvez essas pessoas estão diminuindo sua venda. Por quê? Porque antigamente você não tinha tanta concorrência, agora você tem. Sim. E que esse mercado de DR está trazendo para os marqueteiros, a galera do marketing, um aprender sobre isso. Eu vou falar uma coisa, olha a diferença. Pode pegar qualquer pessoa que faz grandes resultados de lançamento. Esse cara é um cara simpático, um cara influente, um cara bom de oratória, um cara bom em muitas coisas nesse sentido. Então, naturalmente, para você, ou seja, as pessoas compravam muito ele, a forma dele falar. No DR, você não precisa ser um cara muito forte de oratória, nem o know-how você precisa ter na teoria, você só precisa contar uma história que faça sentido. Então, assim, por isso que eu falo que existe uma grande diferença. Você pegar pessoas de lançamento, todas elas, as pessoas muito grandes, tem todas essas qualidades aí, de fala, de repertório, então... Por isso que eu digo e repito, você que faz lançamento, a partir do momento que você descobrir o DR, o Direct Response, a tua vida vai mudar. Isso aqui não é promessa de guru. Por quê? Porque vocês têm tudo para dar certo dentro desse mercado, acoplar os dois mercados. Foi isso que a gente fez e foi isso que eu tô te dando a dica, se você estiver me escutando, segue. Porque se seu expert é bom no lançamento, é um cara muito com empatia muito alta, oratória cabulosa, você jogou com o DR, que é uma parte persuasiva muito rápida ali, se o cara já tem tudo isso, qualidade, cara, fez um bom roteiro ali, vocês vão farmar um dinheiro que vocês nunca viram. E realmente isso acontece, não sei até quando ou como vai acontecer lá na frente, os hábitos de consumo mudarem, mas aproveite esse caminho, e o DR é a melhor solução, com certeza. E na verdade os dois juntos, né? Todos os dois funis juntos. E aí teve um outro cara aqui que comentou algo meio sem sentido, até zoei ele um pouquinho aqui, que ele falou assim, acho que jamais funcionaria, talvez o DR, porque não tem tração. Aí eu zoei ele um pouquinho nos comentários, falei, opa, tá querendo tração lá, ele, enfim. E era um fake, então vai se fuder. E aí, tipo assim... Não, coitado. Bota lá nos comentários. Se for pra me criticar, que vem com o perfil na moral, pra nós discutir. Legal, não. Comenta. E aí, o que acontece? Ele falou um negócio que é totalmente contrário do DR, né? Talvez quando a gente viu que mais tração tem. Porque o cara... Porque tem... O funil é construído com... Eu não consigo falar de tração e não pensar lá ele. Traçamento, né? Eu tô ligado. Traçando. Pô, não dá, velho. Não dá. E depois desse traçando, eu já perdi todo o rumo do Mas enfim, tem mais hater? Não, vamos. Não, eu acho que o... Não, na verdade é que é o seguinte, ainda não tem mais haters, mas como a gente vai produzir mais conteúdo, a gente espera que vocês apareçam mais também. Então, pra gente conseguir fazer mais esse conteúdo. Foi rápido hoje, eu espero ter mais haters. Porque se você tem haters, quer dizer que você tá movimentando. Se você não tem haters, você tá com problema na ninguém. Então, assim, fechou, galera? Então, se você gostou desse conteúdo, like, faz o que? Dá o seu like. Se inscreva. Manda nos seus grupinhos do WhatsApp, do Zap. Manda pros amigos. Critica nós também pra você aparecer aqui nesse canal. Exato. Elogie também, porque vocês perceberam que os elogios também aparecem. Porque as pessoas só dão valor pro hater. Não. A gente dá valor pra todo mundo. Mas a gente quer que vocês comentem. Comentários relevantes. Mas tem que comentar. Se você achou que gostou de alguma coisa, comenta também. Porque o hater perde tempo comentando. Se você gostou, você também tem que perder tempo. Exato. Se inscreve no canal. Não deixe de se inscrever no canal. Ativa o sininho. Vê os outros vídeos. Os outros quadros. Tora. E é isso. E vai até mais. Tomando. Go Drink.